perguntas, né? Vamos. Dá pra ter umas polêmicas aqui, viu? A gente gosta de polêmica. Tem umas polêmicas. Toda a gente tá no meio, né? Deixa eu procurar aqui. Foi bom que dessa vez teve poucas perguntas, mas não tiveram perguntas anônimas. Teve gente aqui que veio aqui no programa que fizeram até fake para perguntar para ele. Eu fiquei olhando assim, oxi, tanto trabalho. Deixa eu ver, eu acho que começa dessa daqui. Vamos começar do polêmico, né? Polemiquinho. Olha, Júlio Ribeiro, que é daqui do bairro. Júlio Ribeiro. Todo mundo conhece o Júlio. Ele mandou umas perguntas questionando algumas coisas do MST. Ele queria perguntar a você, que a gente nem falou sobre o MST, mas essa é a chance. Deixa eu consertar isso aqui rapidinho. Pronto. Ele mandou umas perguntas questionando algumas coisas do MST e ele queria saber umas respostas. Então, foram 3 perguntas em uma. Ele perguntou assim: por que o MST não produz alimentos a custo-benefício para os pobres, para os mais pobres? A outra foi: por que o MST não produz alimentos apenas para... ou por que o MST produz alimentos apenas para a classe média e rica? E a outra foi: por que o MST não produz alimentos para os pobres? Traduzindo, 3 perguntas em uma. Certo. Eu acho assim que é uma má informação, até porque o MST produz comida para os pobres. Né? Quem não produz são os grandes ricos, né? Os donos aí das grandes fazendas, assim. Então, O agronegócio. O agronegócio, ele não produz comida para os... Como é o nome dele? Júlio Ribeiro. Júlio. Então, Júlio, ele não produz comida para os pobres, o agronegócio. Eles produzem para a grande burguesia internacional. Né? Vamos dar um exemplo aqui, que boa parte dos territórios que a gente tem hoje produz soja. E essa soja, ela não é para alimentar, não é nada para o Brasil, ela é vendida em dólar para fora. Né? Então, assim, todo o território que o MST ocupa, inclusive aqui deixar a solidariedade que recentemente tem sido perseguido pelos fascistas mesmo, que querem impedir esse progresso aí, essa prova que tem como sim produzir comida para toda a população brasileira. E assim, muitas vezes o que a gente não vê, que são as mesas que estão aí, os alimentos que estão nas feiras, que chegam nas nossas mesas, ela é feita pelo que a gente chama de agricultura familiar. E muito dessa agricultura familiar vem de ocupações de terra, né? Sejam recentes ou sejam antigas. Né? Inclusive até a maioria do bairro, até o bairro que você mora, provavelmente ela é uma ocupação. Né? E assim, a produção do MSC ela é voltada tanto para consumo próprio. Eu acho que se vocês... Que já alimenta o pobre, que né? já alimenta os pobres, porque quem ocupa aí é muita gente. Quanto também para as periferias que eles estão articulados. Agora, se a gente quer que produza mais, eu tenho certeza que eu também quero que produza mais, que chegue mais à nossa mesa, a gente vai ter que brigar por políticas públicas do Estado de investimento nessas áreas. Porque não adianta a gente exigir uma produção em massa, igual essas empresas capitalistas funcionam, sem estrutura mínima, sem máquina. Né? Como que você vai produzir uma grande quantidade se você não tem máquina? Mas, mesmo assim, o MST ele é o maior produtor de alimentos que chega na mesa da população pobre, alimentos orgânicos da América. Só isso, só. Foi inclusive o maior produtor de arroz. Né? Isso é uns dados aí, se não me engano, arroz orgânico. Arroz orgânico, isso. E sem nenhum agrotóxico, né? O que é muito importante. Então, eu não sei se eu respondi completamente, não sei se Cida quer complementar. Não. Mas é isso, inclusive queria saudar o MST, porque durante os duros períodos de pandemia, eles fizeram muitas doações de alimentos, foram toneladas aqui no estado. Alimentos esses que também chegou na nossa ocupação
com frutas, né? Muitas vezes a gente não recebe frutas, isso prejudica principalmente o crescimento e a oportunidade de aprendizagem das crianças, com alimentos orgânicos, assim, que também é muito melhor para a nossa saúde. Então, assim, sem o MST, talvez a gente teria passado um nível de fome muito maior do que aconteceu durante todo o período de pandemia. Então, assim, saudar a importância da existência desse movimento aí, que é gigantesco. E faltou responder uma pergunta que eu não sei se eu fiz, que ele perguntou por que pobre de esquerda defende tanto o MST. Responda aí a ele. Quer responder? Eu acho que cabe a mesma coisa, porque pobre de esquerda defende a ocupação. Porque eu não conheço nenhum pobre de direita, né? Eles se acham ser de direita. De direita. Né? Se acham capitalistas, na real, né? Porque... Acham ser de direita, se acham ser de direita, se acham ser, mas não é. Quer responder que pobre defende a ocupação? De esquerda? Não, pobre defende a ocupação porque pobre é pobre, tá sofrendo, tá sentindo na pele o que você tá ali, entendeu? Por isso que a gente defende nosso dia a dia, a gente defende porque a gente tá sentindo na pele. A gente não vai pedir para um rico defender a gente porque ele não tá sentindo, ele tá pouco se lixando para você. Ele tá ali, tá ligando o que você come, o que você dorme, que onde você tá ligando. Ele passa por você, olha pra você com cara de nojo, entendeu? E não quer saber. O pobre não, o pobre tá sentindo na pele, sabe realmente o que você tá sentindo. É por isso que a gente defende tanto a ocupação, entendeu? Porque nos tirou da rua. Se eu não tivesse na ocupação hoje, eu estaria com meus 6 filhos na rua, entendeu? Aonde? Porque eu não trabalhava, não tinha uma renda minha, entendeu? E quando eu saí do meu casamento, eu não tinha renda nenhuma. Meu ex-marido acabou com todas as rendas que eu tinha. E quem cuidou de mim, me apoiou, foi a ocupação. Se eu não tivesse lá, onde eu estaria? Com os meus 6 filhos na rua. Entendeu? Por isso que a gente defende. Ou pagando aluguel e passando fome. Ou pagando aluguel, porque você tem que escolher, ou você come ou você paga aluguel, né? Porque o salário do pobre não dá para pagar aluguel, comer, entendeu? E estudar, entendeu? Você tem que escolher, ou você dá estudo para os seus filhos, ou você paga aluguel, ou você come, entendeu? E você vai escolher o quê? Ficar na rua e comer. É isso aí, por isso que a gente defende tanto. E assim, complementando a resposta da Cida, a gente defende ações como a do MLB, mas do MST também, no sentido de que a gente tem uma lei hoje no nosso país que fala que toda a propriedade que ela não tem função social, ou seja, aqueles locais que estão, sabe, esses terrenos todos que é de patrimônio do governo, é de patrimônio, até de locais públicos mesmo, mas eu estava falando da Petrobras, né, essa faixa toda, por exemplo, que está abandonada, que cresce mato e tudo mais, ela, por exemplo, é um terreno que não cumpre função social, porque está ali abandonado. Então a gente defende, por que a gente defende a ocupação? Porque na lei fala que toda propriedade sem função social, ela pode ser utilizada, ocupada para cumprir uma função. Então, quando o MST ocupa um terreno, normalmente não é um terreno de um sítiozinho, não é um sítiozinho. São terrenos abandonados, gigantescos, ou quando o MLB ocupa prédios abandonados que eles estão servindo a especulação imobiliária. O que é especulação imobiliária? São quando esses territórios, esses terrenos, os donos deixam lá, muitas vezes eles estão devendo, né? Deixam lá para valorizar, né? Eu acho que todo mundo já ouviu que tudo desvaloriza, menos casa. Mas é porque terra realmente dificilmente desvaloriza. E aí, então, para não ter gasto, para não ter custo nenhum, eles deixam lá abandonado, quando valoriza, vende. Só que enquanto está lá abandonado, a gente está passando fome, e isso não é justo. Né? Então é por isso que a gente ocupa, é por isso que a MST ocupa, e é por isso que quem é pobre tem que defender, porque se hoje você não precisa de moradia, sua situação não está segura. Se você depende de salário mínimo, amanhã você pode não ter.
Então amanhã você pode precisar de uma casa para morar. E já que o Estado não garante isso, a gente tem que se auto-organizar com esses movimentos e garantir, né? Porque ninguém vai passar fome, nenhuma criança vai ir para a rua para que um bilionário tenha aí seu prédio garantido ali, abandonado, como acontece ali na Ivo do Prado ou em muitas outras localizações. Aí. Isso aí, então, o livro do Racionais MCs. O link tá aí na descrição com desconto também. Outra parceria que a gente tem aí, que a gente tá fazendo esse corre. Vai lá, clica no link na descrição lá, que tá com desconto massa. Corre lá no link da descrição. Vai